O que dizer? Começou hoje, agora pela manhã, a propaganda do segundo turno para governadores que foram ao segundo turno e também, claro, para a presidência da República. Eu liguei o rádio e a propaganda já estava no ar. Posso aqui cometer alguma omissão, algum equívoco, porque não peguei a propaganda inteira. Quando eu sintonizei, tinha começado já o horário e quem estava falando era a campanha do Bolsonaro. Na sequência veio, aí sim ouvi na íntegra, a campanha de Haddad. Pelo fragmento que colhi da campanha de Bolsonaro, o nosso querido Bruno Venditti está pegando o conjunto da coisa para mim, e pelo que colhi dia inteiro da campanha do Haddad no rádio, o que se extrai das duas estreias é troca de ataques, um atacando o outro, a ausência de propostas construídas com início, meio e fim. A coisa está mais, em vez de projetos, há sim promessas. Então, vou fazer, vou acontecer, vou isso, vou aquilo. Não há uma concentração, um interesse, como aliás é característico das campanhas em geral, não aprofundar nada, não colocar em discussão coisas objetivas. Podia pegar um projeto, vou começar hoje a minha campanha dizendo que sou temente a Deus, amo minha família, coisa que os dois fizeram. Eu tenho sei completamente, claro, o Brasil é um país de maioria católica, né? De maioria cristã, melhor dizendo, e é natural que eles reverenciem a sua fé, né? Suas crenças, que são também as crenças e a fé da maioria dos eleitores. Não sei em que medida o recurso a Deus está inserido como ato de campanha ou como profissão de fé. Vamos deixar isso para lá. De qualquer maneira, comigo esse diálogo funciona menos ou quase nada, porque eu me incluo naquela população de 16, 15% dos brasileiros que não tem religião, que não são ateus. De qualquer maneira, eles enfatizaram muito essa questão de Deus, da família, que é um discurso clássico conservador nesse campo, portanto ambos estão aí, né, nesse mesmo terreno, se sobrepõem. Ataques trocados de lado a lado, Bolsonaro atacando Lula, forçando a vinculação de Lula com Haddad, etc e tal, cadeia, aquela coisa toda, e o próprio Haddad fazendo um forte apelo ao discurso de truculência, violência, ataques nas ruas e tal, que tenta colar no seu adversário e na sua também ruidosa militância. Nos dois campos, portanto, da comunicação de campanha, neste primeiro momento, quero insistir neste aspecto, os dois ficam absolutamente iguais em dois aspectos, ou em três. Primeiro, não há um foco, um interesse, uma prioridade em apresentar e fundamentar projetos de governo na forma como eles serão implementados, na forma como serão construídos, que viabilidade eles têm, que críticas recebem e contra-críticas poderiam merecer também, né? Então, se você diz, vou isentar o imposto de renda de quem ganha até 5 salários mínimos, é algo bacana, né? Quem ganha 5 salários mínimos está numa faixa de renda que, tendo uma família, está ali na linha d'água, né? Se você incluir conta de luz, gastos com escola e tal, 5 salários mínimos não representam absolutamente renda de rico, nem de remediado, de nada. O cara está trabalhando ali do bolso para a boca, da boca para o bolso, qualquer marola arrebenta com ele. Então você diz, vou isentar o imposto de renda de quem ganha até 5 salários mínimos. Isso vai custar tanto aos cofres públicos, mas eu vou pegar o dinheiro em compensação aqui, sai tanto daqui, entra tanto acolá,
vou fazer uma geração de empregos da seguinte forma, isso aqui, todos prometem emprego, todos prometem progresso, todos prometem isenção, todos prometem um paraíso, os dois prometendo, melhor dizendo, mas a fundamentação, o caminho, a escada que leva a esse mundo maravilhoso não apresentam sequer 2, 3 degrauzinhos, ficam no campo emocional. Nisso aí eles se assemelham também na troca de ataques. Impressionante como é que a intenção fica clara de investirem eles próprios, ainda que de forma enviesada, porque se colocam como de lado a lado inocentes nesse aspecto, né? Como é que ambos excitam o discurso da violência, colocando-a no campo adversário, como se fosse crível que apenas um campo propicie o extremismo, a intolerância, etc. e tal. É claro, é inegável, que o discurso de Bolsonaro, tá certo? Propicia, fornece mais elementos, né? A forma como ele se manifesta, as frases de efeito que já produziu, etc. e tal, ele fornece mais vidraças para serem atacadas nesse campo. Mas os fatos, no seu conjunto e num tempo histórico relativamente curto, mostra que o ambiente de tensão, desaguando em atos de violência, ele vem ocorrendo mais acentuadamente à medida em que a campanha avança e vem sendo marcado por episódios nos dois campos da coisa. Se a gente considerar que a Folha de São Paulo hoje está dizendo que os tweets sobre violência cresceram muito, eu quero me fixar um pouco nesse aspecto para dizer o seguinte, e estou apanhando feito cachorro ladrão dos dois lados quando insisto nesse aspecto, de que quando você olha para a questão da violência colocada como fato estatístico, ela se agravou, ela é deplorável, ela assusta, ela intimida, mas o Brasil, no seu conjunto, como nação, como sociedade, como massa humana, não está num clima de guerra civil. Isso aí é conversa de internet, isso aí é conversa de candidato, isso aí é conversa de militância. O país acorda todos os dias com 208 milhões de pessoas que têm o que fazer. E fazem essas pessoas. Vão trabalhar, vão para a escola, voltam, etc. e tal. Nas franjas estatísticas dessa realidade, que é a realidade que vale, estão, claro, acontecendo episódios deploráveis e extremos, mas que eu repito, excitados que são pela polarização, excitados que são pelo discurso explícito ou dissimulado dos candidatos, dos partidos, das militâncias, e potencializados que são pelas redes sociais, e também por uma análise à qual adere uma boa parte da academia, de lado a lado, a percepção que você tem é que nós estamos num cenário semelhante ao da Espanha às vésperas da Guerra Civil nos anos 30. De que nós estamos num cenário semelhante ao dos Estados Unidos à véspera da Guerra Civil, da secessão. E é isso que eu estou tentando dizer, que não é uma verdade. Isso aí é mais uma panfletagem também dos dois lados da história, repito, mais propícia a colar na campanha do Bolsonaro, pela semântica, pelas posições que o candidato manifesta em muitas ocasiões, com frases violentas, com perfis, abordagens, ótica, né, exacerbada, agressiva e tal. Sem dúvida, quando você pega a figura Bolsonaro e a figura Haddad no campo do discurso, do penteado, da linguagem, né, você vai ver uma figura que na qual mais facilmente se colará o discurso da violência. Sem dúvida, essa figura é o Bolsonaro. Agora, ainda que se possa considerar essa evidência de que esse discurso do Bolsonaro, que contamina uma razoável dose de sua militância, é um discurso hostil, é um discurso agressivo, é uma deformação sugerir que ele está se dando só nesse campo. O discurso do pega pra capar é um discurso que esteve presente em vários momentos nos dois campos da militância.
Não se pode sugerir, por exemplo, que o ataque àquele empresário na porta do sindicato dos metalúrgicos de São Bernardo, quase mataram o cara de porrada e tal, tenha sido um ato de amor. E se deu de petistas agredindo alguém que chegou ali para reclamar, para criticar o Lula. Não se pode negar que o assassinato do Moa, o capoeirista, na Bahia, foi um ato, ainda que feito por um cara bêbado, mas um ato em que este bêbado atacou o Moa por causa de um discurso do Moa a favor do Lula. As coisas estão acontecendo, repito, ainda que de forma mais intensa num campo, que é o do Bolsonaro, do que no outro, que é o do Haddad, estão acontecendo nos dois campos, mas na sua soma, simplesmente não indicam que o país esteja à beira de uma guerra campal. A totalidade dos brasileiros não está nesse clima. Esse clima está sendo turbinado pelas redes sociais, pelas militâncias, pelo discurso de campanha. Do ponto de vista da sua estatística, ele continua sendo colocado diante da massa humana que está em paz, que foi domingo agora para a eleição. 120 e tantas milhões de pessoas foram votar. Não aconteceu um evento que possa ter merecido uma manchete global, uma bomba, um conflito de rua envolvendo... Olha, nós já vimos, minha gente, em jogos de futebol, confrontos entre torcidas organizadas, que tomam a dimensão de guerra campal. Já vimos várias vezes, incontáveis vezes. Torcidas que são chamadas de torcidas organizadas, quando na verdade são braços armados, são milícias da cartolagem dos clubes, vão para estações de trem, para ruas, para cercanias de estádio e se envolvem em conflitos que tem 100 de um lado, 50 do outro, tiro, facada, porrete, assassinatos em estações de trem. E por aí vai. Eu pergunto, algo que possa, de longe, encostar nesses eventos corriqueiros no dia a dia do futebol brasileiro, vem acontecendo? Está sendo assim o ambiente na rua? Está sendo essa a realidade do Brasil? Agora, eu concordo, os fatos violentos aumentaram. E na minha percepção, aumenta porque o ambiente está polarizado, porque as militâncias, as mais aguerridas, querem que aumente, porque isso virou uma moeda de lado a lado útil na campanha eleitoral e porque o discurso dos candidatos se pauta por aí. Mais o do Bolsonaro que o do Haddad. Mas eu vou ficar aqui na minha pregação solitária, né? Eu repito que eu estou apanhando, como no impeachment, dos dois lados intensamente, porque eu me recuso a embarcar no clichêzão de que nós estamos caminhando para uma guerra civil em que brasileiros em massa matarão outras massas de brasileiros. Isso não é verdade. A democracia brasileira é assombrosamente maior do que isso. A opção da sociedade brasileira por uma vida pacífica, com divergências, é muito maior do que isso. Então, esse discurso de que, sabe, eu sou bonzinho, eu tenho uma família, eu acredito em Deus, que ambos fazem, chamando para si também a aura de pacificadores, é um discurso que não cola no resto do próprio horário eleitoral, que deixa escapar no ataque à violência do outro a excitação do ambiente de violência. E isso os dois estão fazendo. Quer pela negação da própria violência de suas militâncias, quer pela tentativa de situar a violência num único campo. E quero repetir aqui, por favor, a violência, como está colocada nas redes sociais e nos fatos, nas ocorrências policiais, ela vem acontecendo mais no campo da direita, mais no campo do Bolsonaro do que na da esquerda. Isso é inegável. Mas nem as duas somadas configuram algo que possa justificar este discurso pré-fim do mundo
no qual muita gente está embarcando, repito, entre eles acadêmicos da área e a imprensa também. Eu insisto de que nós estamos com uma população decidida a viver em paz. E a melhor prova disso foi a eleição de domingo passado. Uma eleição que os observadores internacionais endossaram nos seus aspectos mais cruciais como impecável. A coleta de votos pelas urnas eletrônicas aconteceu no país inteiro, a totalização dos votos foi feita sem contestação que mereça crédito. Os incidentes, acidentes ou violência podem ser estatisticamente considerados irrelevantes. Estatisticamente, tá, minha gente? Não estou falando do ponto de vista emocional. É evidente que um único ato de violência justifica que todos nós o deploremos. Justifica que todos nós o repudiemos. Justifica que todos nós dediquemos atenção a ele, para que ele não se dissemine como uma coisa natural. Não. Temos que chamar a atenção, temos que expô-lo, etc. e tal. Mas usar estes fatos, que, repito, estatisticamente, quando confrontados à massa humana, que não está nessa, perdem referência estatística, perdem relevância estatística, e querer pegar este fragmento estatístico e transformar no todo é uma manipulação que os dois lados estão fazendo, repito, porque faz você, tá certo, um eleitor com medo do outro. Faz você alguém que está diante de uma ameaça que pode destruir a nação brasileira, a democracia brasileira, etc. e tal. Um gritando que vai botar o bolivarianismo, a ditadura sei de quê, pela esquerda, e etc. e tal. O outro porque vai virar uma ditadura fascista com tanque na rua. Eu estou insistindo aqui, repito, que solitariamente, que isso aí é blá blá blá. Isso aí é blá blá blá. Como foi blá blá blá, e também foi uma posição solitária que eu fiquei aqui, a tese de que o impeachment trocava o bem pelo mal, ou o mal pelo bem, quando na verdade era uma briga de 6 por meia dúzia. Lembrem-se do que foi a polarização do impeachment e noves fora o que resultou, para ver se faz sentido embarcar nesse discurso da esperteza político-eleitoral e da militância e também da insanidade predominante na internet, para tomar uma posição que seja coerente com essa adjetivação extrema de lado a lado. Não acho que seja. Mas enfim, estou aqui mesmo para tomar porrada e viva o Brasil! Vamos nessa!